iremos falar sobre o uso de agrotóxicos. Os agrotóxicos são produtos de origem química ou biológica que ajudam na prevenção ou extermínio de pragas que afetam a produção agrícola. Eles foram primeiramente utilizados na Primeira Guerra Mundial, em seguida mais amplamente utilizados na Segunda Guerra Mundial como arma química. Após o final da guerra, começaram a ser utilizados como defensivos agrícolas. Juntamente com a mecanização, o uso de agrotóxicos foi o que possibilitou a chamada Revolução Verde. A Revolução Verde foi um movimento cujo objetivo era aumentar a produção, por meio da fertilização do solo, da utilização de agrotóxicos e da mecanização do campo. O uso de agrotóxicos é o que possibilita a produção em grande escala e a custo baixo. Se não fosse pelos agroquímicos, para controlar as pragas das plantações, as plantações seriam inviáveis, o que iria afetar na produção de suprimentos das grandes populações urbanas. O Brasil é hoje o maior consumidor e produtor de agrotóxicos do mundo. Agora nós vamos falar com o engenheiro Marcos Flávio Vinícius Ferreira sobre o uso desse agrotóxico. Boa noite, Marcos. Boa noite. Acabamos de ver agora sobre o uso dos agrotóxicos. Eu gostaria de saber quais são os impactos que esses agrotóxicos trazem para o meio ambiente. São muitos impactos que trazem para o meio ambiente. No âmbito da contaminação do solo, por exemplo, quando você joga lá o agrotóxico na planta, por exemplo, quando chove, você jogou o agrotóxico na planta, no caso, né? E aí choveu, bate a água na planta, escorre para o solo. Escorreu para o solo e a chuva continua intensa, esse agrotóxico que estava no solo, por cima, vai adentrando mais ao solo, podendo contaminar o lençol freático. No mesmo parâmetro de chuva, tá lá, choveu, escorreu, e aí se for um terreno em declive embaixo tiver embaixo um rio, um riacho, qualquer coisa do tipo, vai escorrer o agrotóxico para o rio, vai contaminar o rio. Se alguém que mora perto usa a água desse rio para uso dele mesmo, para uso pessoal, vai contaminar a pessoa. Os animais que bebem essa água do rio vai ficar contaminado. Inclusive, ele pode evaporar e ser levado pelo vento a quilômetros de distância com a evaporação do agrotóxico. E também existem alimentos que puxam mais agrotóxico do que outros alimentos. Por exemplo, o morango é um dos que mais tem agrotóxico, a maçã é uma das que tem mais agrotóxico. Não vou poder comer minha maçã, então. Não poder, você pode comer, mas eu sugeriria que você comesse uma orgânica. Então, diante dessa situação, o que você pode falar para a população para que reduza o consumo de agrotóxicos? Porque faz mal, né? Faz, com certeza, para o ambiente e para o ser humano. No caso, o que é mais recomendável mesmo é que sempre que possível, sempre que estiver ao seu alcance, você consumir produto orgânico. É um pouco mais caro, mas vai fazer a longo prazo faz uma diferença enorme para você. É claro que você pode comer, às vezes, um alface, as coisas do seu cotidiano, mas sempre que possível, que você tiver uma horta na sua casa, consumir aquele produto da sua casa. Se você tem laranja no seu quintal, consome aquele produto. Da sua avó, geralmente, a avó tem isso. Consome esse produto. Sempre que possível, consumir orgânico e o que tem agrotóxico, você vai evitando, porque faz muito mal. Sim. Muito obrigada, então, Marcos. Boa noite. Boa noite. Alô? Pode mandar entrar. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Mais ou menos. O que está acontecendo? Eu tô tendo uns sintomas esquisitos, estranhos, assim, meio do nada. Porque, quer dizer, eu acho que é do nada. Eu tô tendo enjoo quase sempre, tô vomitando bastante. De vez em quando eu tenho os tremores. Já tive convulsão que eu nunca tinha tido na vida. Quantas vezes você teve? 2 vezes.
Nunca tinha tido, então é uma coisa meio estranha pra mim, né? Assustei bastante. E desde quando você começou a sentir esses sintomas, mudou alguma coisa na alimentação, na sua rotina? Você está sofrendo algum estresse, alguma coisa? Tem umas 2 semanas, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar em outro lugar. E aí eu tô tendo que comer fora de casa. E foram aí que os sintomas apareceram? Isso. Aí pode ser alguma coisa que eu comi, estranho. Como é que é essa alimentação? O que você está comendo de diferente? Ou só o fato de estar comendo fora? Eu como bem saudável, assim, bastante salada, arroz, feijão, carne todos os dias. Em restaurante, né? Em restaurante, antes eu comia em casa, eu fazia almoço, mas agora não dá tempo, então eu como perto do trabalho. E como fruta todos os dias, salada, é bem saudável, assim, eu tô achando até estranho. Os sintomas que você me falou que você está tendo pode ser por causa do agrotóxico, né? O que você pode fazer é reparar nas coisas que você está comendo, reparar nesses sintomas. E como eu acho que deve ser causado, esses sintomas que você está sentindo causados por agrotóxico, procurar comer mais em casa, lavar bem os alimentos antes de cozinhar e, se possível, procurar alimentos orgânicos. Então pode ser comida, tipo salada ou as frutas? Sim, de preferência orgânico. Procura algum lugar que vende sem agrotóxico. Sabendo a procedência, né? Sim, bem melhor. Mas tem algum remédio? Não tem e tem que ver, a gente tem que continuar observando, tem que mudar essa alimentação para ver se esses sintomas vão parar. Porque o uso de agrotóxicos, ele pode causar esses sintomas, mas ele também pode vir a causar câncer, doenças de Parkinson. Então é bem perigoso e a gente tem que controlar isso. Então, eu vou parar de comer fora de casa e começar a cozinhar em casa. Muito bem. Obrigada, doutora. Boa tarde. Landa Rodrigues, de 40 anos, trabalha na lavoura em Teresópolis, na região serrana do Rio, desde criança. Antes ou depois da escola, costumava ajudar a família na produção de verduras. Cresceu plantando mudas, pulverizando agrotóxicos e colhendo o resultado do trabalho esforçado. Aos 20 anos, logo depois de usar um pesticida, seus olhos começaram a arder e inchar. Landa esperou o incômodo passar, mas ele não passou. Hoje enxerga pouco e sempre soube que a culpa era do veneno, mesmo antes de as substâncias ganharem destaque pelos males à saúde que causam. Enjoos, dores de cabeça, feridas e coceiras na pele são outras lembranças ruins que ela guarda de quando as usava em sua produção, já que há 3 anos trabalha apenas com orgânicos. Além disso, vítimas de câncer são frequentes na região. Câncer aqui é igual a epidemia de dengue no Rio. Não falta caso para contar, diz Landa, lembrando que pai, tio e avô morreram de câncer, o que também ocorreu com alguns vizinhos. Tá, como é que eu Ah, já tá gravando mesmo. Você vai falar o que você pode falar. Boa noite, Marcos. Boa noite. Acabamos de ver... como é que eu falo isso? Ela é ruim demais. Eu tô casando termorrinado. As vantagens dos agrotóxicos. Não, tipo assim, igual quando você vai pra um campo, a pessoa ela começa a Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Packed in your stack, especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake, shake, booby? If looks could kill you, would be an Uzi or a shotgun. Bang! What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I like 'em real wild.